Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ou até mesmo uma boa madrugada. Eu não sei que horas que você vai estar vendo esse vídeo, mas que a paz de Deus esteja contigo, aonde você estiver, com quem você estiver, a hora que for, que a paz do Senhor esteja contigo. Vamos iniciar aqui mais uma palavra no culto de jovens. Infelizmente não estamos presencialmente, mas graças a Deus nós temos assim o privilégio, a oportunidade de podermos estar nos conectando virtualmente, tendo contato com os irmãos, aprendendo mais da palavra de Deus através também da internet, do YouTube, seja por onde for. Beleza? E hoje nós vamos discutir um pouco sobre o Evangelho. Não existe assunto melhor para nós tratarmos, para nós conversarmos sobre, do que o Evangelho de Cristo. O próprio Paulo dizia que o Evangelho de Deus é o poder dele para a salvação daqueles que creem. Então, vamos aqui falar do Evangelho mais específico numa área, como posso chamar, a equação matemática do Evangelho. E você que não é de exatas, não fique assustado, não se espante, nós não vamos tratar de números. Eu só adotei esse nome porque dá para fazer uma associação muito legal com isso, mais pela frente nós vamos ver. Beleza? Então, para começar essa palavra, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia, seja pelo celular, seja a Bíblia física. Pega uma Bíblia que está do seu lado. Vamos abrir a palavra lá em Mateus 18. Eu estou com a minha Bíblia aqui. E lá em Mateus 18, a partir do versículo 23, nós vamos ler do 23 até o 35. Ele diz assim: Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe em que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, comparecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e lançou na prisão até que saudasse a sua dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem a cada um a seu irmão. Amém? Então vamos iniciar essa palavra aqui, mas antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo e te agradeço por esse privilégio de podermos estar aqui reunidos juntos, Pai, seja virtualmente, para poder aprender mais sobre a sua palavra. Eu peço que os nossos corações estejam de portas abertas, Pai, que o Senhor permita o nosso compreendimento, Pai, para que nós possamos aprender mais de Ti. Não somente ouvir a sua palavra, mas possamos entender, compreendê-la e aplicá-la na nossa vida, Pai. Vivenciar realmente a sua palavra, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, a gente vê aqui uma passagem muito conhecida, uma parábola muito conhecida. Muito provavelmente você já escutou essa história. Eu, pelo menos, lembro de quando eu escutei ela pela primeira vez. Eu estava na classinha, eu era criança. E eu lembro que eu ficava me perguntando, nossa, mas... Ficava falando, nossa, mas cara besta, que cara bobão. Porque como ele pode ter... ele acabou de ser perdoado, uma dívida enorme, e aí, logo em seguida, ele não perdoa uma dívida tão pequena. Como ele pode ter feito isso? Sabe? Não era meio óbvio que ele devia ter feito? E aí eu te olhei essa palavra, eu olho para mim mesmo e eu fico pensando, cara, tem tantas coisas que o Evangelho diz para eu fazer e eu não faço. Coisas que parecem óbvias, são óbvias. Coisas óbvias que muitas vezes nós não fazemos no dia a dia. E aí eu fico me perguntando, mas por quê? Por que isso acontece? Por que nós não fazemos essas coisas que nós deveríamos fazer? E aí, então, nós vamos ver que essa fórmula matemática do Evangelho vai nos ajudar a entender o porquê isso acontece e vai nos ajudar
a resolver esse problema de uma vez por todas. Um problema que eu diria assim, que são um dos principais problemas, se não o principal da vida do cristão, né? Não conseguir colocar em prática realmente o que o Evangelho nos propõe, o que o Evangelho nos mostra. Então, para ajudar na compreensão, vamos separar o Evangelho em 3 partes. Na verdade, não 3 partes, mas 3 verbos, né? Que seria reconhecer, receber e repetir. Então, são fáceis de lembrar, 3 verbos com re. Reconhecer, receber, repetir. O primeiro verbo que a gente vai ver é reconhecer. Aquele homem, por que ele não fez o que era certo? Ele não fez o que era certo porque ele não reconheceu o tamanho da dívida dele. Ele até reconheceu a dívida, mas ele não reconheceu o tamanho da dívida dele. Porque a gente vê lá no versículo 26, ó. Versículo 26, ele fala assim: então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Aquele cara parece que não tinha entendido que ele devia uma grande quantia para o senhor dele. Eu fico imaginando o pessoal que estava ao redor ali. Eu fico muito espantado ou deram risada, porque era um valor muito alto, 10 mil talentos. Se a gente for transformar, né, fazer essa transformação para uma moeda do dia de hoje, por exemplo, o dólar, o real, vai dar um valor muito assim, coisa exorbitante, sabe? Eu estava pesquisando e eu vi que 10 mil talentos equivalem hoje em dia a 350 toneladas de ouro. E por que o ouro? Porque o ouro ele tem um valor de mercado que, não vou dizer que não se perdeu, não aumentou, não abaixou, porque claro, isso acontece, aumenta e abaixa todo dia, mas é um objeto de valor que tem valor de mercado durante muito tempo, né? Bem mais do que 2 mil anos, e o ouro é uma coisa valiosa, né? Um material valioso para muitas nações. Então, vamos ter como base aí a transformação para o ouro. 10 mil talentos equivalem a 350 toneladas de ouro. Fui ver a cotação do ouro hoje. 1 grama de ouro equivale a 57,18 dólares. Né? Isso daria, se a gente for fazer a transformação, aquele cara estava devendo para o senhor dele mais do que 7 bilhões de dólares. Como o dólar hoje, eu vi a cotação, está 5,58 reais. Isso em reais daria por volta de mais de 39 bilhões de reais. Então, imagina, se falar de bilionário hoje já é muito estranho, né? A gente falar de caras como Elon Musk, como Jeff Bezos, que são bilionários. Imagina 2 mil anos atrás, que não tinha como você ter uma empresa, construir ali um monopólio, né? E se tornar bilionário. Falar desses valores era uma coisa assim muito surreal, cara, 2 mil anos atrás. Hoje em dia já agora imagina 2 mil anos atrás, né? Então, aquele homem pateticamente se ajoelha diante do senhor dele e fala que vai pagar tudo. Ou seja, ele não reconheceu o tamanho da dívida dele. E eu te pergunto hoje, você reconhece a sua dívida com Deus? Porque, vamos lá, vamos entender. O Evangelho, que na verdade é a boa notícia, ele começa com uma má notícia. Eu e você temos uma dívida impagável com Deus. Assim como esse homem tinha uma dívida com o Senhor dele. Nós temos uma dívida impagável com Deus. Então, você reconhece que você tem essa dívida com Deus? E se você reconhece, você tem se ajoelhado, implorado pela paciência de Deus porque um dia você vai pagar isso? Cara, eu te adianto, não dá. Nós não vamos conseguir pagar por nós mesmos, pelo trabalho da nossa mão, nós não vamos conseguir pagar o preço pelos nossos pecados. Por quê? Porque é um valor impagável, nós não vamos conseguir fazer isso. Então, para de se ajoelhar, para de ficar falando, eu vou orar, eu vou dar dízimo, eu vou fazer jejum, eu vou fazer uma missão, porque eu vou pagar o valor pelos meus pecados. Não, cara. Não adianta, nós não conseguimos pagar o valor pelos nossos pecados. E a pergunta que eu deixo para você é essa: você reconhece a sua dívida? A dívida que você tem com Deus? Você reconhece o tamanho da dívida que você tem com Deus? Que, cara, é muita coisa. É uma dívida impagável. Impagável. Muitas pessoas já vieram não, muitas também não, né? Algumas pessoas eu já vi falando que leram a Bíblia e acharam injustas
as condenações, né? Você achou injusta a condenação que a Bíblia propõe de inferno, sofrer no inferno eternamente e tudo mais. E aí muitas pessoas falam, nossa, Victor, já me falaram isso, nossa, mas isso é injusto, porque, olha, você viveu 80 anos pecando. Você vai ser condenado eternamente para o inferno? Isso é injusto, né? Mas o que a gente precisa entender é que não se trata somente do que nós fizemos, mas trata também de contra quem nós cometemos esse pecado. Vou te dar um exemplo. Se eu estou passando na rua e você não gosta de mim, não gosta do meu cabelo, não gostou da camisa que eu estou usando, aí você pega e tá com uma garrafa na minha cabeça. Pegou e tá com uma garrafa na minha cabeça. O que vai acontecer com você? Provavelmente nada. Provavelmente você não vai ter nenhuma consequência assim muito grave, nem nada do tipo. Mas agora imaginemos uma outra pessoa. Imagina sei lá, um presidente, um governador, assim, uma pessoa de alto escalão, assim, fazendo uma proclamação, fazendo um discurso publicamente. E aí você pega uma garrafa ou qualquer outro objeto e taca na cabeça daquela pessoa, taca um objeto nele. O que vai acontecer com você? Não sei se você vai ser preso e tudo mais, mas com certeza as consequências serão mais graves. Então, o que mudou aí? Foi o mesmo ato, só que contra pessoas diferentes. Nós precisamos entender que nós pecamos, nós erramos contra um ser que é infinito e eterno. Quais são as consequências para alguém que erra com um ser que é infinito e eterno? É uma dívida impagável, não dá para nós pagarmos. Então, você consegue reconhecer que você tem essa dívida com Deus e o tamanho dessa dívida? Aquele homem não conseguiu reconhecer aquela dívida que ele tinha com o Senhor dele. E aí a gente entra na segunda parte, no segundo verbo, que é receber. Por aquele homem não ter conseguido reconhecer o tamanho da dívida dele, ele não reconheceu, não conseguiu receber o perdão que aquele Senhor deu para ele. Por ele não reconhecer o tamanho da dívida, ele não conseguiu receber o perdão. E aí eu te disse que o evangelho começa com uma notícia má, né? Mas logo em seguida eu te digo, para nossa alegria, que vem uma notícia boa, logo em seguida, né? Logo em seguida dessa notícia ruim vem uma notícia muito boa. Nós tínhamos uma dívida impagável, só que veio alguém no nosso lugar e pagou essa dívida por nós. Sim, um rei misericordioso pagou toda a dívida, todo o valor que nós devíamos na cruz do Calvário. E essa pessoa foi Jesus. Deus entregou o seu próprio filho, o próprio Deus veio à terra e pagou essa dívida por nós. Então imagina, cara, você tem 100 reais e você deve 100 reais para mim. Se eu te perdoo, não é como se você tivesse ganho, né? Como se você tivesse recebido esses 100 reais, né? Porque se você está deixando de me dar esse dinheiro fica para você, você pode usar para fazer outra coisa. Então, aquele homem, né, aquele servo, não conseguiu reconhecer que ele recebeu mais de 39 bilhões de reais do Senhor dele, né? Ele não reconheceu aquilo, ele não viu aquilo. E eu te perguntando, velho, como que você reagiria a isso? Você acabou de receber, imagina alguém que acabou de te dar 39 bilhões de reais. Como você reagiria, né? Mano, uma coisa muito surreal, né? Você tem noção da quantidade desse valor, o quanto que foi perdoado? Você consegue conhecer que do quanto isso custou para Deus, né? Para Deus agir com tamanha graça, com tamanha misericórdia para com as nossas vidas? Você consegue receber esse amor de graça? A palavra-chave, a palavra principal aí é de graça. Porque isso é muito difícil. Hoje em dia, tudo na nossa sociedade tem um valor. Às vezes você está recebendo a ajuda de alguém, mas essa pessoa está com segundas intenções, né? Ela quer algo em troca. Então, tudo na nossa sociedade tem um preço. Seja na escola, seja na faculdade, no trabalho, tudo tem um preço. A gente meio que se acostumou com isso. Porque nossa sociedade vive desse jeito. E aí, imagina, tudo tem um preço e de repente veio um rei e fez algo de graça para você. Cara, isso é incrível, isso é um absurdo, é um escândalo do evangelho, cara. Ele fez de graça. De graça. Então, a segunda parte desse evangelho que nós temos aqui, que a Bíblia nos conta, é receba, receber. Então, vamos aqui pro próximo verbo, né? O último verbo, que não basta somente reconhecer o tamanho da dívida e receber, né, esse perdão,
nós temos que também repetir. Tudo aquilo que Deus fez por nós, nós devemos repetir com o nosso próximo. Lá em João 13, Jesus termina de lavar os pés dos discípulos e ele fala, ó, vão e façam isso uns com os outros. Ou seja, faça com os outros o que Deus fez por você. Aqui, a partir desse momento aqui começa a revolução do evangelho. Mano, isso é incrível. Então, voltando naquele homem, aquele servo, ele não reconheceu o tamanho da dívida dele, portanto, ele não conseguiu receber o perdão. E por ele não receber o perdão, ele não conseguia repetir isso com o próximo. O Senhor dele perdoou, né? O perdoou. Mas ele não conseguiu perdoar o conservo. Por quê? Porque ele não tinha reconhecido o tamanho da dívida, não tinha recebido o perdão, portanto ele não podia propagar o perdão. Ninguém dá aquilo que não tem. E por ele não ter recebido, não ter reconhecido, né, não ter recebido esse perdão, ele não propagou esse perdão. Então, o terceiro verbo que nós temos aqui é receber. Reconheça, receba e repita. Desculpa, eu falei errado o último verbo. Repita. Então, reconheça o tamanho da sua dívida, receba o perdão de Deus e repita isso com o seu próximo. Então, para finalizar aqui, vamos para a fórmula, né, que eu tinha comentado no início, a fórmula do Evangelho, a fórmula matemática do Evangelho. Pega aí um caderno, uma caneta e já escreve aí, se prepara, porque isso é muito importante. Se liga. A fórmula do Evangelho é: quanto mais eu reconheço o quão pecador eu sou, mais eu recebo do amor de Deus. E como resultado, eu repito esse perdão para com meus próximos. Vou repetir de novo. Quanto mais eu reconheço o quão pecador eu sou, mais eu recebo do amor de Deus. E como resultado, eu repito isso com o meu próximo. Então, se você tem dificuldade em amar o próximo, não se esforce, porque isso é o resultado, né? É o repetir. Repetir é o resultado. Foque na equação, que seria reconhecer e receber. Eu assumo que durante muito tempo eu tive problema com reconhecer, porque eu nasci numa família cristã, né? Eu cresci na igreja e tudo mais, aprendendo as histórias da Bíblia, o próprio Evangelho, só que por eu nunca ter me envolvido com assim, drogas, nem moralidade, nem coisa do tipo, eu achava que a minha dívida era muito pequena, portanto eu achava que eu era pouco perdoado, né? E aí então, como consequência, eu repetia pouco isso com as pessoas ao meu redor. Em Lucas 7, Jesus fala pra gente: quem muito é perdoado, muito ama. Então se liga nisso, cara. Quem é muito perdoado, muito ama. Né? E a minha dificuldade foi reconhecer que eu era pecador, que eu era errôneo também, e que eu tinha uma dívida eterna com Deus. E foi nas Escrituras que eu reconheci isso. Que eu vi o quão miserável eu era e que eu precisava da graça de Deus na minha vida. E para você ver como isso é verdade, cara, pode ver que nós vamos muito nas igrejas aí fora, nós não especificamente numa igreja, mas na igreja geral, assim, nós vemos pregações, os pastores falando, dando testemunho, seja pastor ou não, as pessoas dando testemunho, falando que foi alguma coisa muito ruim, tipo ex-assassino ou ex-traficante, algo do tipo. E aí os irmãos falam, nossa, né? A gente fala, nossa, como foi grande a obra de Deus na vida dele. E o que está implícito nessa frase? Está implícito que se foi grande a obra de Deus na vida dessa pessoa, quer dizer que foi pequena na minha? Né? Está querendo dizer que foi difícil Deus salvar ele, foi trabalhoso, foi dificultoso para Deus, mas que quer dizer que para você então foi fácil? Não, cara, não. Todos nós temos uma dívida de igual tamanho. Todos nós temos uma dívida impagável com Deus. Não importa se você se converteu há 40 anos atrás ou se você acabou de se converter, não importa. Nós temos uma dívida de igual tamanho, uma dívida impagável. E talvez a sua dificuldade não seja em reconhecer, mas seja em receber. Muito provavelmente, não sei, talvez você tenha
tido problemas familiares, você não teve um pai misericordioso, uma mãe graciosa, e vice-versa, você cresceu num lar desestruturado e você se acostumou a não receber nada de graça. Mas se liga o que Jesus fala em Marcos 10:15. Quem não receber o reino dos céus como uma criança, não herdará ele, não irá entrar nele. Né? E aí a gente fica se perguntando, pô, como assim receber o reino dos céus como uma criança? Né? Você parou para ver como uma criança recebe um presente? As crianças são especialistas nisso, são profissionais. Uma criança, quando ela recebe um presente, não importa o presente, ela não vai virar para você e falar assim, quanto que foi isso aqui que eu vou te pagar de volta? Não, a criança, ela não se importa com isso, ela simplesmente recebe de bom grado e coração, entende? Nós adultos, né, temos o costume, né, nós jovens temos também, jovens adultos, temos o costume de querer pagar tudo. Ah, você me pagou o almoço hoje, eu te pago amanhã, eu te pago depois de amanhã. Quanto que foi o preço que fulano me deu presente? Quanto que foi que eu preciso dar um valor equivalente? Né? Um presente de valor equivalente. E nós sempre estamos nessa busca por tentar recompensar, por tentar pagar as pessoas. Agora, olha para uma criança. Eu, quando recebi meus presentes quando eu era criança, eu nunca precisei pagar meu pai e minha mãe. Nunca precisei pagar pelos meus Max Steel. Nunca precisei pagar para minha avó os Hot Wheels que eu ganhava, entendeu? Eu acho que se eu virar até para minha avó e falar, vó, quanto que você gastou, quanto que a senhora gastou em Hot Wheels que eu vou pagar tudo para a senhora? Acho que ela vai ficar até ofendida. Por quê? Porque a alegria dela, né, o pagamento dela era ver eu, meu irmão, meu primo, nós brincarmos com o que ela tinha dado pra gente. Esse era o pagamento para ela. Então, sabe como você pode agradar o Pai? Recebendo de graça esse amor. Vivendo como um perdoado, vivendo livre, vivendo com o presente da graça nas mãos. Seja então como uma criança. E para terminar, eu gostaria de revisar com você essa palavra, né? Nós vimos aqui a forma do Evangelho, que reconhecer o tamanho da nossa dívida, mas receber o perdão de Deus é igual a repetir todo esse perdão, tudo que nos foi dado com o nosso próximo. Então, cara, toma isso para o seu coração, toma isso para a sua vida, reflita sobre isso e leve realmente dentro do seu íntimo aqui que essa fórmula vai mudar a sua vida, beleza? Reconheça o tamanho da sua dívida, receba o perdão de Deus e repita isso com o seu próximo. Bom, essa era a palavra de hoje e eu espero que Deus tenha falado muito no seu coração, da mesma forma que Ele falou no meu. E a palavra é essa, cara. Então, eu só vou deixar uma frase final para você refletir, pensar sobre, né, que eu ouvi por aí. Foi a seguinte frase. No Evangelho, nós acabamos descobrindo que nós somos mais pecadores do que nós pensávamos. E descobrimos que nós somos mais amados do que nós jamais imaginaríamos. Então, que Deus te abençoe. Ótima semana, bom final de semana. Que Deus te abençoe. Amém?